glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 11, hoje é o sexta-feira do compartilhar, sexta-feira do Espírito Governante. Eu sou o irmão Vitor e você está assistindo a mais uma programação aqui no YouTube da Igreja em Vinhedo. Aleluia, glória a Deus porque é uma grande alegria em estar de volta aqui, novamente na Vinha, né? Nós que estamos aqui entre Vinhas, Vales e Campinas. Glória a Deus. Muito feliz de estar novamente aqui e poder compartilhar com vocês, queridos irmãos, queridos membros do corpo de Cristo, compartilhar aqui uma palavra que nós recebemos como um direcionamento. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ruth, que registra como o livro de Ruth registra a história de como a Noemi e o seu esposo, eles são obrigados a sair de Judá, a sair de Belém e ir para Moabe por causa de uma fome. Chegando lá, os seus filhos se casam com mulheres moabitas. Aleluia. E passando o tempo, depois de 10 anos, o marido de Noemi morre, os seus filhos morrem e ela fica viúva. E depois no final ela decide a voltar para Bethlehem, ela decide voltar para Belém, ela decide voltar para sua casa. E a sua nora, Ruth, volta junto com ela. Ruth faz essa escolha de voltar juntamente com ela. Aleluia! Então, nós estamos hoje na sexta-feira do Espírito Governante. Aleluia! E nós vamos governar sobre o ataque à identidade. Aleluia! Mantendo a doçura contra a armadura. Senhor Jesus, quantos ataques não existem nas identidades? Eu creio que todos nós somos diariamente atacados na nossa identidade. Tanto os homens como as mulheres, nós somos diariamente atacados. E o Senhor, Ele quer que nós governamos. E como nós podemos governar sobre esse ataque? A Bíblia fala que, lá em Efésios, fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim principados e potestade e dominadores do ares. Aleluia! Então, a nossa luta ela não é carnal. Tudo que se inicia, tudo que acontece no nosso mundo físico já se iniciou no mundo, na esfera espiritual. Aleluia! E eu pergunto para vocês, como nós podemos governar sobre os ataques sobre as nossas identidades? Como nós podemos governar sobre os ambientes que geralmente estão, muitas das vezes, consagrados, né? Existem muitas consagrações, até nas pistas, nas rodovias, os ambientes, lugares altos, sempre estão consagrados a espíritos malignos. Como nós podemos governar sobre a nossa alma, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso coração, que é tremendamente perverso e corrupto? Irmãos, nós podemos governar através de um posicionamento. Aleluia! Glória a Deus! E eu vou querer ler junto com você, rapidamente, um versículo que eu preparei. Então, pegue a sua Bíblia. Eu não sei se você gosta de ler pelo telefone, pelo tablet ou pelo papel mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia lá em João 15, 4, que fala o seguinte: permanecei em mim, Jesus está falando isso, e eu permanecei em vós, e eu permaneço em vós. Tudo depende de um posicionamento. Onde é que nós estamos posicionados? Nós, cristãos, filhos de Deus, nós que já confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, e nós cremos no nosso coração, nós fomos incluídos na sua
vida, nós fomos incluídos na vida da igreja, nós fomos incluídos no corpo de Cristo, fazemos parte da família de Deus, nós somos povo de Deus. Aleluia. Nós temos que aprendermos a nos posicionar, no nosso espírito, porque tudo depende da nossa posição. Uma das primeiras perguntas que Deus faz a Adão é: onde você está? Onde nós nos encontramos? Será que nós encontramos na nossa alma? Será que nós encontramos na nossa carne? Porque a palavra nos ensina que o pendor para a carne gera morte, mas o pendor, o se posicionar no Espírito, gera vida e paz. E é isso que nós queremos, a vida de Deus em nós, sendo dispensada diariamente no nosso espírito. O Senhor, Ele quer se dispensar diariamente. E nós temos que tomar essa decisão de voltarmos, de inclinarmos para a Sua palavra, de nos inclinarmos para o Senhor, de nos esvaziarmos, de esvaziar nossa mente e voltarmos para o Senhor, para que Ele possa se dispensar em nós, em nossas vidas, no nosso espírito. Eu gosto muito do livro de João, principalmente João 15, e eu vou abrir aqui com vocês rapidamente. João 15, 7. Aleluia. Glória a Deus. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Aleluia. Como é que nós podemos permanecer no Senhor? É quando as suas palavras que são espírito e são vida. Se essas palavras permanecerem em nós, o Senhor, Ele permanece em nós. Essas palavras que são espírito e são vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui tem sempre pessoas que se voltam para o Espírito, pessoas que sempre têm palavras que estão semeando, palavras de vida para nós. É isso que importa. No final das contas, é se você tem vida de Cristo ou não. É se você tem o Espírito de Deus crescendo em você ou não. O que importa é se você tem realmente o óleo do Espírito na sua botija sobrando. Aleluia. Eu espero que você eu espero que você tenha essa experiência com o Espírito de Deus, com a palavra do Senhor. E glória a Deus, porque hoje nós temos também uma palavra que vai nos dar um direcionamento, e essa palavra se encontra lá no livro de Ruth. Aleluia, é um livro muito curto, mas ele é muito gostoso de ler. Faz um tempo que eu li, então eu convido vocês, irmãos, a ler e a abrir a sua Bíblia em Ruth, no capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Que diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Porém, ela lhe dizia: Não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Aleluia, misericórdia. Olha como esse exemplo, que nós temos, como quando uma pessoa ela tem experiências ruins através de perda de familiares, como foi a situação de Noemi. Muitas das vezes também nós temos experiências em ambientes ruins, onde nós nos sentimos oprimidos, né, pelo ambiente, por muitas situações, e assim as pessoas, ou através nós mesmos, começamos a nomear
nós dando nomes negativos para nós. Ela queria ser chamada de Mara porque o Todo-Poderoso deu muita amargura para ela. Senhor Jesus, aleluia. No versículo 21, a palavra diz: Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Ela voltou uma mulher viúva, sem marido e sem os filhos. Somente quem decidiu voltar juntamente com ela foi a sua nora, a Ruth. Aleluia. Por que então querem me chamarem de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim? O Todo-Poderoso me afligiu. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita. Senhor Jesus. Esse final aqui me chamou muita atenção porque Noemi, ela toma uma decisão, ela volta às suas origens. Foi isso que me chamou a atenção. Nós precisamos voltarmos às nossas origens. Nós precisamos voltar para a casa do pão. Nós precisamos voltarmos para o nosso espírito e nós devemos todos os dias voltarmos para a fonte. E essa fonte é Belém, é a casa do pão, onde sempre haverá alimento. Aleluia. E esse alimento, eu não estou falando somente de alimentos físicos, mas alimento espiritual. Porque a palavra nos ensina que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Aquele que dele se alimenta, por ele viverá. Então, que nós possamos ter isso em mente, né? Que nós sempre podemos voltarmos para a nossa origem, sempre temos que voltarmos para a nossa fonte e nos alimentar da palavra que é espírito e é vida, e é ela que vai nos sustentar. Olha que incrível, o homem ele consegue ficar muito tempo sem beber, mas pouco tempo sem comer, aleluia. Nós precisamos aprender a voltarmos para o nosso espírito, né? Nós não somos somente carne ou alma, nós somos espírito, alma e corpo. E quando nós voltamos para o nosso espírito, quando nós nos inclinamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, que é a nosso nosso alimento, nós alimentamos o nosso espírito. E quando nós alimentamos o nosso espírito, nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos fortalecendo o nosso espírito contra todos os ataques. E eu acabei de falar no início que esses ataques, eles não são ataques... os ataques que acontecem nessas esferas, na nossa dimensão de matéria física, elas começam tudo numa dimensão espiritual e depois elas se manifestam aqui. Então, se nós não nos alimentamos da palavra, se nós não paramos e oramos e declaramos, oramos a palavra do Senhor, profetizamos aquilo que nós queremos viver, nós podemos nos tornar pessoas fracas e muitos vulneráveis ao ataque. E o ataque vai sempre ser na nossa identidade. Olha que incrível. Um dia desse eu fui cortar o cabelo e eu entrei numa barbearia e o homem... eu senti uma parada diferente ali, né? Um ambiente estranho. E o cara começou a falar de uma entidade, de rituais que ele fazia, que ele tomava um chá e ficava muito louco. E eu já comecei a interferir naquela situação, falando o que é a nossa verdade, né? Então ele falava sobre a luz, eu falava, Jesus é a luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. E quem nele crê e segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos da luz, nós precisamos desligar todas as coisas das trevas, deixar aquilo que fica para trás
deixar as coisas negativas para trás e nos mirar somente para o nosso alvo, mirar para o Senhor, olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não temos que deixar-nos sermos influenciados pelas filosofias, vãs filosofias dos homens. E o cara começou a falar mais experiência dele, de vida, do eu sou, e soava até legal, sabe, o papo do cara. Mas nós que somos filhos de Deus, nós que pertencemos a Cristo, nós temos que estar sensíveis para essas coisas. Do que nós estamos nos alimentando, né? Com quem nós estamos conversando, né? Você está se alimentando do quê? Nós estamos ouvindo o quê? Nós estamos alimentando os nossos ouvidos do quê? Nós estamos olhando para onde? Para onde nós estamos olhando? E no final daquela experiência, o cara cortou ali o cabelo e tal. Eu saí dali e foi realmente uma experiência muito louca, porque quando nós entramos naquele ambiente, você realmente parece que entra numa esfera diferente, a música, aquilo te envolve, o papo do cara. E quando eu saí dali, eu tive aquela experiência, e minha esposa estava comigo, eu falei, nossa, que sensação estranha, né? A gente entrou ali, parece que perdeu um pouco ali a sensação do tempo, sabe? E o tempo passou rápido e aquele papo estranho. Depois eu me despedi dali. Quando nós chegamos em casa, nós oramos por aquele cara, nós intercedemos pela vida daquele cabeleireiro. E nós oramos, nós abençoamos como igreja a vida daquele homem, que está sendo manipulado, na verdade, por espíritos enganadores, que talvez possa até se apresentar de uma maneira bonitinha, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se você toma qualquer coisa e você faz qualquer ritual, você está abrindo as portas do seu templo, do seu corpo, para os espíritos malignos que se fazem de bonzinho entrar e fazer total bagunça. E essa bagunça custa muito caro, porque eles vão bagunçar a sua mente, eles vão bagunçar os seus sentimentos. As pessoas podem até ficar possessa por esses espíritos enganadores. E muitas das vezes assim a sua identidade é atacada, porque eles estão abertos, estão experimentando várias coisas e eles vivem numa sensação. E sensação não é vida, é sensação ali que passa. E tudo aqui nessa terra passa. Todas as coisas vão passar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus, que é espírito e vida, ela permanecerá para sempre. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos posicionados, que nós venhamos permanecermos posicionados em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor, é Ele que nos guia, é Ele que nos alimenta, é Ele que traz refrigério, é Ele que nos sacia a nossa sede. Ele é a água viva, Ele é a fonte espiritual de qual nós todos bebemos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos também aprendermos sempre a voltar para nossas origens, que eu anotei aqui o ponto 3, voltar para a fonte, voltar a se alimentar. O Senhor é a nossa fonte. E voltar para o nosso espírito, aprender a se relacionar com o nosso espírito, sempre tendo uma palavra agradável na nossa boca, uma palavra doce, que nós possamos estar sempre alimentados para poder alimentar os outros. Aleluia. Que essa seja uma experiência que nós venhamos ter diariamente, nos alimentar para alimentar o nosso próximo. Aleluia. Quando Jesus falou para Pedro 3 vezes se ele ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, e depois ele falou, se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas que pertencemos ao Senhor. Jesus é o único pastor, o nosso bom pastor.
Glória a Deus. Eu fico muito contente com essa palavra de Noemi. É um livro muito curto, mas que relata realmente uma aliança entre duas mulheres, uma aliança sem malícia, né? Muitas das vezes nós temos uma malícia de não discernir bem o que é uma aliança espiritual. Ela decidiu a seguir juntamente a sua sogra e ela fala que nada nos aparte a não ser a morte, né? Ela fala: seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Que nós possamos declarar isso para as pessoas que nós apacentamos e discipulamos. Senhor Jesus. Glória a Deus. Para quem foi alimentado por essa palavra, para quem se regozijou com essa palavra, eu convido você a ofertar na casa de Deus, que você venha ser um supridor, venha investir no reino do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para colocar aí vai aparecer na tela? Um QR Code e você possa ofertar no reino de Deus. Oferte com alegria aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu sou o irmão Vitor e eu vou ficando por aqui e até a próxima sexta-feira. Sexta-feira do governo, onde nós vamos aprender a governar juntamente com Deus, porque o Senhor, Ele governa todas as coisas com soberania. E nós que fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, queremos também aprendermos juntamente com Cristo, com os ensinamentos saudáveis, a governar sobre todos os ambientes, a governar sobre nós mesmos, né? Negando a nós mesmos, negando as nossas vontades, tomando a nossa cruz diariamente e seguindo ao Senhor. Porque os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a sua carne juntamente com suas paixões e os seus prazeres. Que nós sejamos esses que estamos mortos para as coisas deste mundo, fomos crucificados juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com o Senhor. A nossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Esse é o nosso posicionamento e que nós venhamos aprender a orar sempre desse posicionamento de vitória, de vencedores em Cristo Jesus, cooperando com o Senhor, para que o seu reino venha e a sua vontade seja sempre estabelecida. Amém. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, invocamos a Tua presença neste dia que se chama hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Obrigado por tudo que Tu é em nossas vidas, obrigado por tudo que Tu tem feito. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, porque nós somos Teus filhos, Senhor Deus, e queremos honrar essa filiação à Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor Jesus. Limpa os ambientes, Senhor Deus. Limpa os ambientes. Transcende as mentes. Ó Senhor Jesus, transcende. Que haja luz, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Ó Senhor Jesus. Bendito é teu nome para todo sempre, Senhor Deus. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor está perto daqueles que estão com o coração quebrantado. O Senhor olha os corações daqueles que estão quebrantados, Senhor Deus, e nós confiamos em Ti. Ó Senhor Jesus, bendito seja o Teu nome, Senhor Deus. Ilumina nossas veredas, ser lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos passos, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, abençoa grandemente, abençoa cada um dos meus irmãos, que eles possam encontrar o caminho de luz, aqueles que estão perdidos, que não se encontram na palavra ou que não conhecem a palavra, que eles possam ter a luz do conhecimento, a luz do entendimento da palavra, a luz, a verdadeira luz que resplandece da Tua glória. Ó Senhor Jesus, ilumina mesmo nossos passos, Senhor Deus. Traga
a sua benevolência, a sua bondade, a sua mansidão, Senhor Deus, para todos nós, Senhor Jesus. Limpa, purifica, Senhor Deus. Purifica, ó Senhor Jesus, purifica os ambientes, purifica os lares, purifica as famílias, Senhor Deus. Purifica, Senhor Deus. Traga a sua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Traga para todos nós que haja unidade de pensamento nas igrejas, Senhor Deus. Unidade de pensamento nas igrejas. Luz, benevolência, Senhor Deus. Longanimidade. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Eu oro pelos jovens que eles encontrem o caminho da luz, o caminho da Tua Palavra, que possamos realmente ser constituídos na Tua Palavra. Oramos por todas as famílias, Senhor Deus, que as famílias permaneçam unidas, Senhor Deus, que as famílias celebrem, Senhor Deus, celebrem o dia que se chama hoje, que haja celebração, celeiros cheios. Ó Senhor Jesus, como é bom e agradável estar na casa do Pai, onde queremos estar todos os dias de nossas vidas. Aleluia, nós te amamos, Senhor Deus, nós te amamos. Senhor Jesus, livra-nos do laço do passarinheiro, Senhor Deus. Livra-nos de tudo que não vem de Ti, de todas as distrações, de todos os desvios do inimigo. Livra-nos, Senhor Deus. Livra-nos de todo contrato abusivo, Senhor Deus. De tudo que é contra a Tua vontade, Senhor Deus. De todos os caminhos, nos coloca em caminhos elevados, caminhos mais altos, caminhos celestiais, Senhor Deus. Nos coloca no centro da Tua vontade, Senhor Jesus, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós te amamos, Senhor Deus. Te amamos como filhos que somos. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Bendito é o Teu reino, bendito é o Teu reino para sempre, Senhor Deus. Ilumina mesmo os caminhos, Senhor Jesus, neste dia que se chama hoje, Senhor Deus. Que haja essa unidade de pensamento, que haja a Tua benevolência. O salmista declara cânticos e louvores para Ti, todos sempre, Senhor Deus. E nós te amamos, rendemos graças a Ti, toda a honra e toda a glória para Ti. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Invocamos a Tua presença, invocamos o Teu nome, Senhor Deus. Invocamos o Teu resplandecer, Senhor Jesus. Porque pertencemos a Ti, Senhor Deus. Estamos aqui para servi-lo, Senhor Deus. Servi-lo como filhos que somos. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Não esconda a Tua face de nós, Senhor Jesus, mas esteja sempre presente em nossas vidas, Senhor Deus. Sempre presente em nossos lares. Ó Senhor Jesus, que haja mesmo esse purificar da vontade de Deus em todos os lares, Senhor Deus. Que haja mesmo a Tua limpeza, que haja mesmo a Tua vontade, Senhor Deus. Que haja mesmo o vigor que Deus nos dá a cada dia, Senhor Jesus. Limpa tudo que não vem de Ti, Senhor Deus. E que haja mesmo a Tua vontade, a Tua benevolência, a Tua alegria. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus. Rendemos graças a Ti pelo Teu sangue, pela nova aliança, Senhor Deus. Pela nova aliança que Tu fez conosco. Nova aliança de salvação, porque a antiga aliança era de morte, mas não é mais morte. A nova aliança agora é de vida. Vida. Que haja vida, vida em abundância para todos nós, Senhor Jesus, porque nós te amamos, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te bendizemos. Aleluia, Senhor Deus. Bendito é o Seu nome para todo sempre. Que o Senhor esteja na vida de todos os meus irmãos, apacentando os corações e limpando, e nós somos gratos a isso. Muito obrigado, Senhor, por tudo em nossas vidas. Amém e amém.
me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno,
e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte